Manuel Rocha para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Pipico, Beni Brioli, Dado Foli, Henrique Fênix, Casota. Presente. Daniel Marques, Douglas Gomes, Manuel Rocha presente, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjo, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Dr. Nazar, Marcos Sabino, Cal, Presente. Paulo Eduardo Gomes, Dr. Paulo Velasco, Renato Cariello, Professor Túlio. Senhor presidente, 9 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco para fazer uma leitura de um trecho bíblico de todos de pé. Registrar a presença do secretário do Centro de Ponta da Areia, meu amigo Boinha. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 119. Elogia a lei de Deus. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus. Ó Senhor. Convidar o vereador Casota para fazer a leitura. Boa tarde a todos. Ata da 34ª reunião do período ordinário de 2023, presidida pelo Milton Cal, presidente. 16 horas e 5 minutos do dia 16 do ano de 2023, sob a presidência do senhor Milton Cal, reuniu-se na Câmara a primeira e segunda secretaria foram ocupadas, respectivamente, por Manuel Rocha e Dado, segundo a convite. Além desses, vereadores responderam à chamada nominal os senhores vereadores Casota, Douglas Gomes, Marcos Sabino e Paulo Velasco. Foram consignadas as presenças dos vereadores Pipico, Beni Brioli, Fênix, Fabiano Gonçalves, Daniel Marques, Jonathan Anjos, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello e Túlio. Foi justificada a ausência do vereador Dr. Nazar, perfazendo em plenária a frequência de 20 vereadores. Havendo o número legal, o presidente iniciou a sessão com a proteção de Deus. Estão abertos e encerrados os trabalhos. O senhor vereador Marcos Sabino leu o trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada, sem observações. O senhor presidente passou o expediente legislativo lido e encaminhado. Projetos de lei 66, Jonathan Anjos, 67 a 74, da mensagem executiva 45678 a 75, de autoria do vereador Leonardo Jordano. 76, vereador Renato Cariello. Lido e encaminhado o decreto, projeto de decreto legislativo 58, Leonardo Jordano. Lidos encaminhados, indicações. 1172, professor Túlio. 73 e 89, Pipico. 74, Paulo Velasco. 75, a 181, todas de autoria do vereador Fabiano. 1182 a 1198, de autoria do vereador Douglas Gomes. 1191, autoria Paulo Eduardo Gomes. 1192 e 1205, vereador Jonathan. 1193 a 1196, Andrigo. 1199 a 1207, Dado. 1208 a 1231, Folha. 11, Leonardo Jordano. 14, Marcos Sabino. Lido e aprovado as moções 506, Fabiano. 507, Jonathan. 508 a 556, Leandro Portugal. 534,
Vereador Cal, 535 a 537, Douglas Gomes. 539 a 572, Renato Cariello. 573, Daniel Marques. Neste momento foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Romildo, pai da Verônica Proença, e pelos falecidos do Covid-19. Pequeno expediente enfatizou nas pré-eleições quanto ao princípio a volta dos elóquios com referência a Imusa e suas impropriedades. Tem sido motivo de debate nesse parlamento e foi alvo de matéria do RJTV, que mostrava cenas de maneira patética e lamentável que envergonhava a idilidade deste poder legislativo e o executivo da cidade. Devido a isso, o vereador Douglas reforçar o pleito de uma CPI que continua com 5 assinaturas da oposição e precisar de 2 para a concretização desta, sem que houvesse outros discursos valendo do fato de que o Ministério Público já vinha efetuando o respectivo trabalho. E mesmo diante da resistência da base, fica o pedido para abertura. Ainda os cumprimentos aos agentes de trânsito que se encontravam nas galerias e participavam dessa sessão e mostravam preocupação quanto à mensagem 009, que foi lida e será tramitada e que será uma audiência pública sobre, mas esta era nitidamente inconstitucional, a qual se referia a NIT-Trans, objetivando-a com a autoridade de trânsito fosse aprovada e então contará com uma ação direta contra desse mandato, repetindo pela sua inconstitucionalidade, além de outras considerações sérias acerca desse assunto registradas pelo vereador, que concluiu fazendo a leitura comentada sobre a matéria que fazia alusão à implementação da política antimanicomial no Brasil e a Resolução 487. Os agradecimentos do vereador Casota ao prefeito Axel pelas reformas e ações realizadas nas áreas da comunidade do Morro do Palácio, onde visitou e se sentiu satisfeito por essas ações. E deixou as saudações pelo Dia do Gari, acompanhados de parabéns a esses profissionais, tão necessários a toda a sociedade, sobretudo niteroense. O Marcos Sabino proferiu palavras elogiosas ao vereador e secretário da região oceânica, Binho Guimarães, pelo acordo da instalação do posto de INSS dessa região. E gratulações às presenças na reunião de educação, que foi muito proveitosa. Para mais, recebeu mensagem que muito agradou pela homenagem feita a Rita Lee, em memória. O mandato de Fabiano Gonçalves, muito demandado por temáticas dos servidores municipais, apresentou argumentações de extrema relevância pertencentes aos agentes de trânsito versus NIT-Trans e a mensagem executiva 010, que hoje, razão de preocupação dos servidores quanto provável extinção da licença-prêmio, o que fez como se estivesse havendo uma grande fruição de servidores requerendo suas aposentadorias. Essa mensagem, segundo o vereador, tinha um vício e fará uma emenda de supressão e a comunicação de que amanhã receberá às 16 horas pessoas da fiscalização de tributo para conversar sobre o assunto. Dito isso, essas temáticas, por tamanho e importância, gerou um grande debate entre a idilidade. A elaboração de pontuações do vereador Paulo Eduardo, alusivos aos assuntos abordados anteriormente, considerando a importância das mensagens executivas que deveriam ser discutidas de forma cuidadosa e apurada. Demais, o caso da Imusa, ultrapassando todos os limites da decência, que os vereadores da base cobrassem do prefeito Axel pelo menos uma resposta e o aconselhando a resolver a suspendência, senão acarretará em maiores óbices. O vereador Daniel realizou a leitura da decisão liminar do Ministério Público sobre a Imusa e teceu comentários contundentes de suas ilogicidades. Outros sim negaram o requerimento de informação, era inconstitucional e afirmou o pedimento aos seus pares que assinasse a CPI da Imusa. Denúncia feita pelo professor Túlio em relação aos servidores contratados em defesa civil, que não receberam a rescisão, e que os novos receberão no dia 20, uma vez que deveriam todos receber dia 5. Também fez alusão sobre as mensagens executivas
de licença-prévia dos servidores e a informação do mandato que protocolará uma audiência pública para o dia 5 de junho. Espero aprová-la ainda hoje para estarem com a casa lotada. Findando, a vereadora Beni Brioli deu continuidade à discussão das mensagens executivas, chegaram a esta casa no dia de hoje, reprovando-as, achando inaceitável que focava ao todo e qualquer retrocesso à classe trabalhadora. Ainda, o comunicado de reunião da Comissão de Direitos Humanos para discutir outras questões. Deixou sua fala inflamada, nenhum passo atrás à luta efetiva dos trabalhadores de Niterói. As intervenções à parte ficaram por conta de Paulo Eduardo, Fênix, Manuel Rocha, professor Túlio, Renato Cariello. Prosseguindo, senhor presidente, passou de imediata à ordem do dia. Projeto de lei 5, de autoria do vereador Fabiano, veto total. Dando início à votação, o presidente fez leitura do parecer do CCJ, mantendo o veto discutido pelo autor e pelo vereador Paulo Eduardo. Seguiu, o senhor presidente convidou os vereadores Cariello e Daniel para escrutinadores. Vereador Andrigo, líder do governo, encaminhou sua bancada pelo voto sim. O parecer, continuando, o senhor presidente esclareceu ao plenário que votasse sim, votariam pela derrubada do veto, que votasse não, votaram pela votação, pela manutenção do veto. Seguiu, o presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, procedeu ao chamado nominal, fizeram uso do voto. 20 vereadores, a saber, Pipico, Beni, Dado, Fênix, Casotto, Daniel Marques, Douglas, Emanuel, Fabiano, Jonathan, Folha, Andrigo, Leandro Portugal, Léo, Jordano, Marcos Sabino, Milton Cal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Renato Cariello e Túlio. Derrubada do veto total. Projeto de lei, decreto legislativo 36, de autoria do vereador Pipico, lido pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ, aprovado em discussão única, com justificativa de voto do autor e voto contrário do vereador Douglas. Projeto de decreto legislativo 58, de autoria do vereador Leonardo Jordano, lido pelo presidente, parecer favorável da CCJ, aprovado em discussão única, com justificativa de voto do autor. Projeto de lei 158, 22, de autoria do vereador Marcos Sabino, foram lidos pelo presidente, parecer favorável das comissões, discutido pelo autor e pelo vereador Casota, aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 14319, de autoria do vereador Casota, foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor e pela vereadora Beni Brioli, aprovado em segunda discussão e redação final com emendas. Esta ata foi oficialmente registrada nos anais do Poder Legislativo, não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou presente às 18h15, marcando a próxima para o dia 16, corrente, hora regimental, de acordo com o que estabelece. Regimento, lida a ata, presidente. Em votação. Obrigado, vereador. Ele está prevendo o senhor vereador Daniel Marques, professor Túlio, aqui, que tá? estava aqui ao meu lado, Aliás, ela vai ter que trocar isso aqui. da vereadora Beni Brioli e do vereador Douglas Gomes. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Convidar o vereador Emanuel para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, as comissões permanentes. Pauta do dia 17 de maio de 2023, resultado sujeito à alteração até o encerramento da sessão. Indicação do 32, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente, troca de lâmpada esquemada, Travessa Arvelo, Barreto, autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 1233, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente, troca de lâmpada esquemada, Travessa Lançance, Barreto, autor, vereador Anderson Pipico. Indicação do 1134, sugere ao Poder Executivo providencie junto ao órgão competente, troca de lâmpada esquemada na rua Monsenhor Rédia. Autor, vereador Anderson Pipico. Indicação do 35, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto através da CRINE, que seja feita limpeza, capina e varreção, toda a extensão da estrada na Urega, Várzea das Moças. Autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 1236, 2023, sugere ao Poder Executivo providencie junto à CRIA, limpeza, toda a extensão da comunidade Bonfim, bairro do Fonseca. Autor, vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação do 1237, 2023, sugere ao Poder Executivo Municipal a adoção das providências inerentes à implantação de brinquedos, equipamento de recreação infantil e cobertura no pátio existente no salão de festa comunitária do Campo do Morro do Palácio, bairro do Ingá.
Autor, vereador Casota. Indicação 1238, sugere ao Poder Executivo Municipal a adoção de providências inerente à remoção de veículo abandonado na rua Dr. Paulo Frumense, Ponta da Areia. Autor, vereador Casota. Indicação, moção, senhor presidente, expediente para votação, senhor presidente. Moção 574, moção de aplauso, Adriana Andrade. Moção 575, Alba Cristina. Moção 576, Ana Flávia. Moção 577, Daniele Melo. Moção 578, Elisângela Carvalho. Moção 579, Denise de Oliveira. Moção 580, Érica Silva. Moção 581, moção de aprovação de enfermagem, Ermelinda Ribeiro. Todas de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes. Moção 582, moção do subtenente Alexandre Pinto. Moção 583, Luiz Neuber. Moção 584, Júlio Florencio. Moção 585, Alex Santos. Moção 586, Ícaro Barros. Todas de autoria do vereador Renato Cariello. Moção 587, Timóteo da Luz. Moção 588, Fabiana Maria. Moção 589, Gabriela Biondi. Moção 590, Graziele Aparecida. Moção 591, Maria Solberg Reis. Moção 592, Enéas Rangel. Moção 593, Sônia Lopes. Moção 594, Juliane da Silva. Moção 595, Cerqueira Vieira Barbosa. Moção 596, Ubiratã Pinto Gomes. Moção 597, Mirce Janete. Moção 598, Walter Escaleira Júnior. Moção 599, 2023, Vilmar Monteiro Soares. Moção 600, Zeni Machado. Moção 601, Liane Gonçalves. Moção 602, Lucinete Jerônimo. Moção 603, Márcia Cristina. Moção 604, Marlene da Silva. Todas de autoria do vereador Paulo Eduardo. Senhor presidente, expediente para votação. Registrado pelo vereador Jonathan Anjos. Em votação as moções. Vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Tudo bom. Prazer te ver. Não temos aqui vereadores inscritos no pequeno expediente. Vou então fazer... Vossa Excelência vai falar? Vossa Excelência tem 2 minutos. Para concluir, vereador. Para concluir, vereador. Para concluir. Para concluir. Seu prazo... Não tem vereador nenhum inscrito aqui. Cadê o negócio do banho? Ninguém. Vossa Excelência deseja usar a palavra? Vocês que sabem. Eu posso fazer isso? Faço. Vamos lá. Vou inverter aqui. Vereadores, vou inverter aqui. Excepcionalmente hoje. Projeto de decreto legislativo do nobre vereador Daniel Marques. Concede a medalha Zilda à senhora Maria da Conceição. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Projeto de decreto legislativo 41 do nobre vereador Jonathan Anjos, coautores Andrigo de Carvalho, Marcos Sabino e Renato Cariello. Concede o título de cidadão niteroense ao distinto senhor Miguel Andrade Vitoriano. Em votação. Miguel Vitoriano? Miguel Sim, Andrade Vitoriano. Mas é o Sabino que está homenageando? Não, é o Jonathan. Ah, o Jonathan. Coautores, Andrigo, por sinal, registrar a presença do novo vereador Andrigo. A bancada do PDT, Paulo. A bancada do PDT está homenageando quem? Miguel Vitoriano. Você conhece? Mas qual é a razão dessa homenagem? Para eu ficar sensibilizado também, meu amigo. Você vai poder falar com mais mérito que eu, inclusive. Sim, mas qual é a razão? Qual é a motivação? A motivação é a história que o Miguel Vitoriano tem com o Partido Democrático Trabalhista e com a cidade de Niterói. Soteropolitano ele, muitos anos já na nossa cidade, liderando o nosso partido, importantes lutas, importantes organizações
do PDT em Niterói foram conduzidas por diversas pessoas, inclusive pelo querido companheiro Miguel Vitoriano, que aqui hoje eu tenho a alegria, a honra, junto com os meus pares aqui do PDT, de apresentar aí o Miguel Vitoriano como cidadão niteroiense, quem a gente pede apoio à votação nessa tarde. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Eu nunca dei muita bola para a concessão de título. Eu nasci no Rio de Janeiro, porque lá era Vamos ter que lugar... dar um título de cidadão niteroiense para o Paulo. Não, já tem, isso que eu vou falar. Eu nasci no Rio de Janeiro, porque lá era o hospital onde meu pai tinha direito, era carpinteiro do... Sim. Registrar para o nobre vereador do PCdoB, Leonardo Jordano. A partir de agora, Vossa Excelência já pode ouvir e falar, claro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a importância desse tipo de homenagem que eu nunca dei muita bola, não. Eu nasci no Rio de Janeiro, porque lá era o Hospital Servidores do Estado, onde meu pai tinha o direito, enquanto carpinteiro do Arsenal de Marinha, tinha o direito de usar. Era o Hospital dos Servidores Públicos Federais, do Presidente da República, inclusive. E sempre morei, quer dizer, nasci e vim para casa em Niterói, a vida inteira aqui. Portanto, na minha cabeça, roqueiro na cidade, estudante da cidade, na minha cabeça eu sou de Niterói. Nunca disse, a não ser na hora de preencher documento, nunca falei, sou do Rio de Janeiro, sou de Niterói. Até o dia que o Renatinho descobriu que eu não era de Niterói e me deu o título de cidadão niteroense. Sabe, Jonathan, é impressionante como é que isso toca, porque você passa uma vida inteira na cidade, no caso dele ele é baiano, né? É de Salvador? Ele é baiano e passa a vida inteira na cidade, como niteroense, etc. E você nunca dá muita bola, até o dia que você recebe e isso toca você de uma maneira especial. Eu espero que o Miguel tenha a mesma sensação gostosa que eu tive quando o Renatinho me concedeu o título de cidadão niteroense. E com o maior prazer eu voto favoravelmente à concessão. Vereador Jonathan, lhe agradeço pela coautoria desse título, pelo seu reconhecimento ao nosso partido e essa figura tão emblemática e importante do PDT, que é o Miguel. Eu conheço o Miguel há, sei lá, 4 décadas. Né? O Miguel foi presidente do partido, foi advogado do PDT, sempre esteve muito presente nas lutas sociais da cidade, foi secretário de Ação Social, o cargo depois foi ocupado pelo Pipico, não é isso, Pipico? O Miguel te antecedeu. Então, eu me sinto muito honrado em poder estar junto nessa homenagem ao querido Miguel. Quero te parabenizar por essa iniciativa, que essa iniciativa foi sua, mas de estender toda essa homenagem ao partido, muito nobre a sua homenagem. Uma parte que o vereador Jonathan também queria me somar ao Jonathan e ao ilustre vereador Marcos Sabino. Registrar a presença de Vossa Excelência. Obrigado. Realmente, o Miguel Vitoriano é uma figura emblemática do PDT, é um militante importante da nossa cidade. Na verdade, Marquinhos, ele me sucedeu na secretaria, depois eu o sucedi de novo, né? Eu fui secretário de 2012 a 2016, depois ele me sucedeu na Secretaria de Participação Social e depois eu tornei a sucedê-lo, né? E realmente acho que o vereador Jonas está de parabéns por conta dessa homenagem ao nosso querido Miguel Vitoriano e vamos continuar aí sempre na luta e defendendo e combatendo um bom combate. Obrigado, presidente. Vereador. Só pedir uma parte rapidamente, Jonathan. Quero te parabenizar e quero dizer que o Miguel, até perguntei se ele estava aí, mas o Miguel ele foi presidente do PDT na época em que eu era presidente da juventude.
E o Miguel ajudou muito na nossa formação política e agradeço bastante aí a contribuição. O PDT como um todo me ajudou muito na minha formação política. As capacitações que nós fazíamos lá foram momentos muito bacanas. E eu acho que é super justo a gente estar aqui aprovando um título de cidadão niteroense para o companheiro Miguel Vitoriano, tá? Então, leve as minhas saudações aí ao companheiro e vamos votar a favor. Jonathan, de a parte de Vossa Excelência, para me somar aqui com a fala dos demais vereadores, dizer para você que Miguel, a gente se soma aqui ao vereador Renato Carrielo, a Vossa Excelência, ao vereador Marcos Sabino, ao vereador Boinha, que está aqui, vereador licenciado, também do PDT, ao Andrigo também, que faz parte do PDT, ao vereador Urbim. Tenho certeza que seria unânime aqui a fala de todos em relação a essa homenagem que você faz ao Miguel. Miguel que tem toda a sua história no bairro de Jurujuba, morador de Jurujuba, né? Miguel mora nas Salinas, em Jurujuba. Vossa Excelência já vai ter lá uns 3 votinhos lá. E aí... Brincadeira. Mas o Miguel, muito querido, né? Militante do partido. O Túlio, o tempo que teve lá, também conviveu com o Miguel. E eu queria só me somar à fala de Vossa Excelência, porque o Miguel, recentemente, Jonathan, muita gente não sabe, passou por um problema sério de saúde, né? Deixou assim a gente muito preocupado, mas graças a Deus ele se restabeleceu, está conosco, né? No dia a dia e acima de tudo no dia a dia do partido. Por isso, parabéns pela atitude de Vossa Excelência em homenagear nosso querido amigo, companheiro Miguel. Presidente, é isso. Quero agradecer aos pares aqui pela fala. É uma proposta, né, apresentada pela bancada do PDT, aqui representada por mim, pelo vereador Andrigo, vereador Sabino, vereador Renato, mas também pelos vereadores Boinha e vereador Binho, assim como toda a nossa militância, todo o nosso corpo trabalhista do PDT Niterói, que se soma aqui às representações também suprapartidárias, porque o Miguel, como líder do nosso PDT, tem essa relação também de construir democraticamente no campo progressista e democrático a defesa da nossa democracia e a construção da nossa cidade. Tenho a certeza que os demais pares e partidos aqui conseguem enxergar isso com muita clareza e Miguel faz jus a essa homenagem, a esse título de cidadão, como diz Paulo, né, essa emoção de ser reconhecido como niteroiense, considerando a importância histórica que ele tem de luta e de construção democrática na cidade de Niterói. Obrigado, presidente. Colocarei em votação o registramento do vereador Leandro Portugal. Vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. O voto contrário do nobre vereador Douglas Gomes. Coisa feia. Projeto substitutivo 01/2022 ao projeto de lei 086/2019 do vereador Leonardo Giordano. Dispõe sobre filas e vagas preferenciais aos portadores de fibromialgia do município de Niterói. As comissões de saúde, Comissão de Constituição e Justiça são favoráveis ao projeto. Quero ressaltar que o projeto de lei 44/2022 do vereador Fabiano e coautor Renato está pensado ao substitutivo 01 do vereador Leonardo Giordano. Em discussão. Não tem emenda. É o da fibromialgia. Esse é o projeto da fibromialgia. Dispõe sobre filas de vagas preferenciais aos portadores de fibromialgia no município de Niterói. Entendido? É pensamento. Entendido, vereadores? Perfeito. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Presidente, declaração de voto. Com a declaração de voto, o autor. Senhor presidente, eu quero muito agradecer todas e todos os vereadores da Câmara, porque esse projeto ele é muito importante e ele garante um direito muito justo para o nosso povo. Existem pessoas que são portadoras de uma doença importante, grave, que é subnotificada, que muitas vezes não é respeitada,
que muitas vezes não é reconhecida. Essa doença se chama fibromialgia e ela traz as pessoas, acomete as pessoas das maiores dificuldades operacionais. São dores muito fortes, é um incômodo muito forte que atrapalha, atrasa e amarga a vida. E ainda pouco serviço público, pouco direito para essas pessoas. E a gente hoje aqui está conquistando alguns direitos a mais. Eu tenho desde 2019 esse projeto tramitando aqui no Legislativo. E eu quero agradecer o vereador Fabiano Gonçalves, cujo projeto está pensado ao meu, que deu força, portanto, está ajudando. O vereador Paulo Eduardo Gomes, que é o vereador presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Este tema da fibromialgia frequentou o debate que o Paulo estava nos representando a todas e todos da Conferência Municipal de Saúde, que é a comissão que ele preside, e está no plano, está nas resoluções, Paulo, falar de fibromialgia, garantir um ambulatório municipal. E nesse projeto de lei, que tem parecer favorável da CCJ, de todas as comissões, nós estamos garantindo que as pessoas portadoras de fibromialgia tenham os direitos garantidos, a preferência nas filas, a poder utilizar a vaga de carro para pessoas que têm enfermidade ou que têm alguma deficiência, e garantindo a essas pessoas o mínimo de dignidade e respeito, tanto no setor privado quanto no setor público. A partir de agora, para trocar o celular naquelas filas longas, tem que estar garantida a fila preferencial. Para ir ao banco, tem que estar garantida a fila preferencial. Para utilizar o serviço público, tem que estar garantida a fila preferencial. Como é com as outras enfermidades, como é com as outras doenças também. Trata-se de simplesmente reconhecer as pessoas que sofrem, e sofrem muito com a fibromialgia, como sendo pessoas que têm esses direitos. Essa lei foi aprovada no Rio de Janeiro, tem constitucionalidade plena, está sendo aprovada em vários lugares do Brasil, e a gente aprovou hoje em segunda discussão em Niterói também. E ela combina com o Dia Municipal de Luta da Fibromialgia, que foi a primeira leizinha simbólica que a gente conseguiu aprovar antes de alcançar a maturidade e o acúmulo para aprovar essa. Vejam, esse projeto é de 2019. Na época, tinha muita discussão se ele era constitucional ou não, porque ele cria uma obrigação do município de Niterói de reconhecer essa enfermidade. Cria uma obrigação para a cidade de Niterói de garantir que essas pessoas tenham um acolhimento devido, que essas pessoas sejam respeitadas. E por isso, naquela época, se tinha um pouco de dúvida se era constitucional a Câmara de Niterói fazer uma lei que aumentava as obrigações do Executivo. Mas veja, não há obrigação nova ao Executivo. Ele já tem que fazer fila preferencial para idosos e idosas. Ele já tem que fazer a fila preferencial para quem tem alguma doença. Acontece que as pessoas que têm fibromialgia não contavam nessa fila, não contavam para poder estacionar o carro em um local que é destinado às pessoas que têm algum tipo de doença ou deficiência. E agora a gente está conquistando isso. É uma conquista super importante para essas pessoas, é uma conquista super importante para a cidade de Niterói, é uma questão muito justa, e eu quero muito agradecer aos vereadores por terem ajudado, entendido, apoiado, e finalmente, depois desses anos todos, a gente está tendo condição de votar esse projeto de lei, e ele está virando lei na tarde de hoje. Muito obrigado, porque isso faz diferença na vida dessas pessoas. A gente tem aqui a Associação das Pessoas com Fibromialgia, da sua seção daqui de Niterói, estão frequentando aqui o plenário da Câmara hoje. Eu quero agradecer muito a vocês, são sobretudo mulheres de luta, que há muitos anos estão querendo esse projeto de lei aprovado. Você imagina, vereador Emanuel Rocha, a luta delas desde 2019, para que a gente tivesse finalmente essa lei aprovada em Niterói, e a bela conquista que elas estão tendo, que a cidade está tendo, e que todos os vereadores da casa estão ajudando a gente a conquistar. Viva ao SUS, viva ao tratamento das pessoas com dignidade,
Viva a luta das pessoas com fibromialgia e parabéns a essas mulheres que estão conquistando aqui hoje a lei merecida e justa pela qual tanto lutaram. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos aí, parabéns. Parabéns ao nobre vereador Leonardo Jordano. Projeto para leitura da mesa diretora 079/2023. Passa a denominar-se o MEI Leni dos Santos Oliveira, Dona Helena, ao MEI Construção no bairro da Ponta da Areia. Quero ressaltar aqui com muito carinho que isso é um pedido especial do nobre... Ponta da Areia? Do nobre secretário Adriano Boinha. Eu já ia boiar nesse assunto, Não, eu não por vou isso aqui, que eu queria saber. Não vou aqui passar por cima de companheiro nenhum. Mas É na aqui Ponta o da Areia, colega- não é na Ilha da Conceição. Não, na ilha tem aquelas... República da Ilha. República da De Ilha. vez em quando aparecem as bermudinhas lá que você sabe. Presidente, para discutir. Para discutir, é só a tua leitura, mas vou dar a discussão a Vossa Excelência. Não, tudo bem. Do vereador Félix. Desculpa. Só para poder fazer uma fala, eu acho importante. Eu estive recentemente acompanhando o prefeito Axel Grael na Ponta da Areia com o vereador Boinha, Paulo. E parabenizo mais uma vez o vereador. Boinha está aí, não está? Tá ali atrás. Está aí atrás. Parabenizo mais uma vez, vereador, Vossa Excelência, que está licenciado dessa casa, mas tem um mandato aqui nessa casa, porque trata-se da mãe do Boinha, né? E uma pessoa muito ativa naquela comunidade que durante muito tempo cedeu o espaço da sua casa, quando até então não podia ser utilizado o espaço da escola. E muito me orgulha a história que Vossa Excelência me contou e não poderia deixar de vir aqui para parabenizá-lo, né? Ter o nome da sua mãe lá na Ponta da Areia, tenho certeza que para você é motivo de grande orgulho e satisfação. Parabéns, vereador. Ok, então, matéria lida, eu vou mandar para a Comissão de Constituição e Justiça para apreciação na próxima semana. Com a palavra o vereador Paulo Eduardo Gomes. Vossa Excelência tem 5 minutos. 5 mais 5, né? Não sei, vou pensar. Vai pensar? Se assessora com o doutor Emanuel Rocha. Átila, por gentileza, poderia colocar na televisão? Dá para dar um zoom aí? É possível? Essa matéria do Globo Niterói, ela foi de domingo e ela antecede uma nova matéria sobre a Emusa, que, sob o meu ponto de vista, e é evidente que não é do coletivo, porque senão teríamos 21 assinaturas por uma CPI da Emusa, a Emusa consegue me irritar extremamente, mas mais do que a Emusa, é a atitude do governo que finge que nada está acontecendo em relação à Emusa. É o Didi cabeleireiro, que nem sabe que ele nega ele ser Didi. O apelido dele é Didi, mas ele nega ser o Didi. Se esconde para dizer que era o Didi. O outro, que é pedreiro na casa dele e está como responsável por serviços na Emusa. E o governo assiste passivamente os escândalos que cercam a Emusa, que estão sendo olhados de maneira muito especial pela imprensa e pelo Ministério Público. E a Câmara finge que não é com ela o que cotidianamente assiste sobre a Emusa. Nesse domingo, saiu uma pequena matéria, e eu peço que seja colocado, Átila, que já foi objeto, inclusive, de discussão. Hoje é quarta-feira, hein? Hoje é quarta-feira. Essa matéria saiu no domingo. Átila, pode colocar? Que é a matéria já discutida aqui pelo Daniel, por mim, pelo Douglas, sobre o uso de recurso de royalties para pagar terceirizada. Absolutamente ilegal. Não estou falando nem sob o ponto de vista moral, estou falando sob o ponto de vista da legalidade. Dinheiro do royalties tem restrições de uso. E tem sido uma prática recorrente do governo municipal
E ainda mais a partir das denúncias cercando a Emusa, e que teve que fazer exonerações da Emusa, porque ficou escandaloso a sustentação dessa situação. E o que a gente percebe é que já existia, Pipico, e agora pode vir a existir, a gente tem que discutir para colocar o freio, é você que não pode mais ter pessoas na Emusa, porque foi desmascarado, você começar a praticar as empresas terceirizadas para acobertar, receber e acomodar pessoas no governo municipal. Então, essa matéria que saiu... Átila, não sei se você está me ouvindo. O CAL proibiu de você colocar? Não, não acredito. Não faço isso, pelo amor de Deus. O presidente está autorizando colocar, Átila. Vossa Excelência sabe que eu sou um presidente democrático. É rapidinho. O presidente é democrático. Aliás, o presidente hoje está frustrado, porque ele se vestiu adequadamente, elegantemente, para aparecer no RJTV com uma bermuda estilosa, e a RJTV pega ele da barriga para cima e não apareceu. Não apareceu não a lembro bermuda estilosa. Foi quando isso? Hein? Foi quando? Hoje? Não lembro. Não lembra? Agora, o cara lá, um dos fantasmas da Emusa, estava de bermuda e ele apareceu de bermuda. Eu não entendi essa discriminação, Pipico. O camarada denunciado aparece de bermuda e o presidente, com a sua simplicidade, recebe o RJTV. Isso faz diferença. Pode parecer um pequeno detalhe, mas com a humildade que é característica do CAL, ele recebe na casa dele, na ilha, a reportagem do RJTV, dá uma entrevista com sandália havaiana e bermuda, e ele só pega a parte de cima. Se bem que pegar a parte de cima fica também elegante. Robusta, né? Então, na verdade, o que eu quero conversar com isso? A gente precisa, independente de eu continuar insistindo na necessidade de nós instituirmos uma CPI, porque não dá para ser cobrado na rua que a Câmara não se mexe em absolutamente nada em relação ao que está acontecendo na Emusa. Não adianta imaginar que o silêncio da Câmara como um todo, institucionalmente falando, não vai nos sair, enquanto instituição, caro no ano que vem. É evidente que pode ser que o Axel nem queira se candidatar à reeleição. É um direito que ele tem de se candidatar à reeleição. Pode ser que ele nem queira se candidatar à reeleição. Mas uma boa parte dos vereadores, até por um dever com suas bases, vai concorrer no processo eleitoral. E vai concorrer no processo eleitoral para dizer o quê? Eu quero continuar sendo vereador para legislar, para contribuir com emendas na legislação feita pelo Poder Executivo e para fiscalizar os atos do Poder Executivo. E o que esta casa menos quer fazer, a casa como um todo, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. O MP abre novo inquérito para investigar a Emusa. Essa notícia de domingo, que diz respeito ao que Daniel já tratou aqui, que o Douglas já tratou, que eu tratei, que é o uso de recursos de royalties. Fabiano tem a responsabilidade, enquanto presidente da nossa comissão de Finanças e Orçamento. Cadê Fabiano? Cadê Fabiano? Oi, aqui. O Ministério Público, inclusive, encaminhou ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento um pedido claro, claríssimo. Qual era a opinião da Comissão de Orçamento? Mandou para o presidente e mandou para os membros, eu, vice-presidente, mandou para o Andrigo, mandou para o Daniel e mandou para Fênix, que está substituindo, né? Mandou para você também. Querendo saber a opinião da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o uso
de recursos do royalty para pagamentos de pessoal de terceirizadas. Então, cada dia, sem a correta reação do governo, cada dia aparece algo novo da Emusa e a gente finge que nada está acontecendo com a gente. Não é nosso papel fiscalizar. O presidente Cal hoje, durante a matéria do RJTV, durante a entrevista que foi feita na sua casa, ele corretamente, eu acho que não poderia dizer muito mais coisa além disso, ele corretamente diz o seguinte: o prefeito Axel Grael estabeleceu um prazo de 30 dias do grupo de trabalho receber propostas de reestruturação da Emusa. E o presidente Cal diz, eu acho que a gente até poderia já ter chamado o presidente da Emusa, o que substituiu o Paulo Carreira, Lourosa, se eu não me engano, atualmente. Se eu não me engano, é Lourosa. Esqueci o primeiro nome dele. Antônio, né? A gente já poderia ter chamado, mas o presidente Cal, prudente do jeito que ele é, muito mais diplomático do que eu, não, vamos esperar o resultado do grupo de trabalho instituído pelo prefeito Axel Grael para nós verificarmos o que nós vamos fazer. Mas uma coisa é certa, uma coisa não exclui a outra. É muito complicado imaginar que a população de Niterói olha para essa Câmara e ache que só Paulo Eduardo se incomoda com o problema da Emusa, que só Daniel se incomoda com o problema da Emusa, que só Douglas se incomoda com o problema da Emusa, que só a Beni e o Túlio se incomodam com o problema da Emusa. Isso nos será cobrado enquanto instituição nas eleições do ano que vem. Aí na hora da eleição, aí as pessoas vão pensar nas cobranças que o povo nos faz em relação ao nosso papel e nós não cumprimos o nosso papel. Eu me lembro que essa casa foi uma luta enorme. E quem testemunhou essa luta dos que estão aqui, só eu, o Cal e o Emanuel, você já deu licença para ele ir embora, ô presidente? Cadê ele? Por que não está do lado do presidente dando suporte emocional? Dá suporte emocional ao presidente sem Vossa Excelência do lado dele, ele fica a descoberto. Presidente, só eu, Vossa Excelência e o Emanuel sabemos qual foi a luta para fazermos a CPI da Sutran. Renato lembra disso também, né, Renato? A CPI da Sutran, em que multas das empresas de ônibus por irregularidade no trânsito e multa de amigos do Mocasel e companhia na época tinham liberação das suas multas, enquanto o cidadão comum que era multado tinha que pagar lá no caixa se não tinha problemas para renovação de carteira. Foi uma luta enorme para que nós conseguíssemos instituir uma comissão, e as pessoas acham que comissão parlamentar de inquérito é obrigatoriamente algo que destrói, que não constrói, não. A partir da CPI das multas, aqui nessa casa, se construiu relações republicanas dentro da Sutran. Se consertaram vários protocolos e procedimentos e se eliminou o privilégio que existia na época, lembra, presidente Cal? Que existia para os empresários de ônibus, que como financiavam campanhas de prefeito e de vereador, tinham as suas multas de trânsito perdoadas. Isso ficou comprovado pela CPI. Então, presidente, eu reitero que é uma responsabilidade muito grande dos 21 vereadores, começando por Vossa Excelência, de não se fingir de morto em relação ao que está acontecendo com a Emusa. Vocês acham que os dois que apareceram na matéria de hoje, acabou aí? Nós vamos continuar assistindo, uma vez por semana, no mínimo, mais pessoas sendo surpreendidas, dizendo, não, eu não sou Didi. E se escondendo atrás da parede, se escondendo atrás do armário e dizendo, eu não sou o Didi. Ué, mas o seu braço é parecido. Não, mas não sou eu. Aí o outro diz, você trabalha na Emusa? Não, eu trabalho aqui. Como é que você está perguntando se eu trabalho na Emusa? Aí pressionado diz, mas está no horário do almoço. Até quando
nós vamos aceitar. Eu não aceito. A bancada do pessoal não aceita. Douglas não aceita, Daniel não aceita. Vereador, você me dá uma parte? É claro, com o maior prazer. Vossa Excelência está com um ar parecido com quem está com vontade de colocar a sexta assinatura na CPI. Mas pode falar, estamos prontos para ouvi-lo. O vereador Folha é de uma capacidade ímpar de inovar. Folha? Ele falou que o rapaz não é Didi, é Dedé. Ah, é Dedé? Vossa Excelência conhece ele? Mas me disseram que era uma outra indicação. Então... Dedé, ó. Aqui. O vereador. Não entendi. Por favor, por favor. Não. Ninguém disse isso. Por favor, vereador. Vou continuar, presidente. Mas eu gostaria de ouvir. Eu não vou sair daqui do microfone para saber dela a razão da sua indignação. Eu respeito o povo. Eu gostaria que o povo estivesse aqui todos os dias. Quem não entendeu que é brincadeira é quem diz que trabalha na Emusa e está trabalhando numa barbearia. O que é? Por favor, vereador Fabiano, com a palavra. Vou continuar. Presidente, Vereador antes Paulo. de dar continuidade, Fabiano, eu queria dizer o seguinte. Independente de me agradar as falas que são dirigidas a mim, eu tenho maior respeito pelo povo. E não adianta dizer que isso é casa do povo, que pode o povo entrar aqui para bater palma, mas não pode para criticar. Agora, no momento adequado, eu vou querer ouvir as razões da crítica que vem da plateia. Porque o que está em jogo aqui é a população de Niterói pagar pessoas que não trabalham, e recurso esse que poderia estar sendo dedicado à saúde, à educação, à assistência social. O que nós estamos discutindo é pessoas que fingem que trabalham, e não são todos, e esse é o problema, porque atinge pessoas que estão na Emusa trabalhando, por conta de outras pessoas que fingem que estão lá, desviando recursos de saúde, educação, assistência social. É por isso que esse assunto é sério. E é por isso que o Ministério Público e a Rede Globo de televisão e outros mecanismos estão se insurgindo contra isso que está sendo feito na Emusa. É muito sério. Seu tempo Vereador, se esgotou. sim. Me conceda a parte, então? Pois não. Bem, voltemos ao assunto. Eu entendo que o Ministério Público está fazendo a parte que lhe cabe. Nós recebemos, todos nós, acredito que tenhamos recebido o ofício para dizermos se de fato tínhamos ou temos pessoas nossas ligadas à empresa Emusa. Já fiz a minha resposta dizendo que não tem nenhum parente, nenhuma relação parental, nenhum amigo. Deixei isso claro, já respondi. No que tange à questão da comissão de orçamento, conforme nós tínhamos combinado, também já está pronta a resposta. Com a ideia que foi tirada da nossa reunião, de que o que a gente entende que é recurso do Jorge tem que ser pago, está lá a ipsilits a lei, né? E dizendo à notável promotora que dependemos também de ouvir a parte. Mas eu queria fazer um encaminhamento, presidente, eu acho que é pertinente, porque senão parece que nós, os outros vereadores que não assinamos a CPI da Emusa, que a gente está inerte a esse problema. Jamais estarei inerte a esse problema. Eu só entendo que existem mecanismos que já estão em curso que precisam ser levados adiante. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão e ouvir os meus colegas. Já que existe esse grupo de trabalho que está sendo, que foi constituído pelo prefeito para estudar a estrutura da Emusa e propor também o concurso público, e parece que o prazo de finalização desse trabalho é dia 29, salvo o melhor juízo. É isso, presidente? É dia 29? Vossa Excelência, que foi prefeito por alguns dias, tem isso muito claramente, não é isso? É dia 29. Seria muito bom se essa casa pudesse receber o representante ou os representantes desse grupo de trabalho
para que ele possa nos apresentar para os vereadores as conclusões, apresentar os problemas que foram detectados, apresentar as soluções para esses problemas que foram levantados e as sugestões para frente, para o futuro da empresa pública de obras. Até porque uma empresa que tem... Quantos anos tem a Emusa, Paulo? Ela foi criada no governo Valdemir, mas foi colocada em operação 35. No primeiro governo do Jorge. 92, né? 88. Então, uma empresa que tem 35 anos, uma empresa pública, é uma empresa que tem uma história, tem problemas, tem questões passadas que não vão deixar de existir, e eu acredito que a Emusa não vai deixar de existir, né? Ela tem um legado de obras, tem obras concluídas, então a gente tem que pensar o seguinte: o que nós queremos? Queremos uma nova Emusa, queremos uma empresa saudável, sanável, uma empresa efetiva. Então, eu queria sugerir, presidente, que nós pudéssemos, usando a sua interlocução como presidente, o nosso líder de governo, para que pudéssemos marcar uma conversa, talvez até antes, não sei se seria pertinente antes do fim dos trabalhos, ou após, tão logo após a conclusão desse grupo de trabalho, que nós tivéssemos uma conversa franca, objetiva, né, com esses servidores que estão à frente desse grupo de trabalho, para que a gente pudesse ter um diagnóstico muito claro da situação que eles apuraram, das problemáticas que eles estão enfrentando e o futuro. Me parece que o grande desafio colocado até mesmo pelo Ministério Público é a realização de concurso público para a Emusa, até porque ela não tem nenhum servidor efetivo. Ela não tem engenheiro, uma empresa de engenharia que não tem engenheiro concursado. Então, presidente, queria fazer essa sugestão, não sei como meus colegas de parlamento entendem essa minha sugestão, mas seria um encaminhamento para mostrar também para a sociedade civil, porque é lógico que os 5 vereadores que estão fazendo essa movimentação pró-CPI, eles estão fazendo o papel deles, eles estão certos no que eles estão fazendo. Mas nós também não estamos errados quando a gente entende que existem outros meios de se discutir o problema. Agora, se temos esse grupo de trabalho feito pelo próprio prefeito, foi o prefeito que decretou lá o grupo de trabalho de multissecretarias, com pessoas competentes, estatutárias, que estão lá trabalhando. Eu acho, presidente, que nós, enquanto parlamento, poder independente, autônomo, poderíamos ter já no dia 30 não, porque vamos ter uma audiência pública aqui, mas talvez no dia 31 pudéssemos ter um encontro com esse grupo de trabalho aqui na casa, na sua presidência, na sala da presidência, para que a gente possa ser apresentado prioritariamente o que está, os problemas, as soluções que já foram feitas e o que se pretende fazer. Fica a minha sugestão e o meu encaminhamento, e gostaria de ouvir a opinião dos nossos colegas. Okay, vamos discutir isso no colégio de líderes. Presidente, encerrando a minha intervenção, independentemente de quaisquer outras propostas que possam vir a ser efetivadas para discussão entre as propostas, essa sugerida pelo Fabiano, agora tem um problema, o grupo, eu acho que não invalida a proposta. O grupo de trabalho foi criado pelo prefeito. Eu tenho sérias dúvidas se o grupo de trabalho, por um ou todos os seus membros, falariam para a Câmara de Vereadores sem antes apresentar ao prefeito as soluções que eles têm que encaminhar. A luta é bom. Eu passei do grupo de vereadores a sentença que determinou a exoneração de muitos e a fixação em 300. É bom ler, porque os companheiros vereadores não estão lendo, estão fazendo crítica à decisão da juíza. O problema da Emusa, presidente Cal, que é desde a sua fundação,
Mas nesse processo que culminou com a liminar concedida, é um processo que dura 10 anos, começou em 2013. É um conjunto sucessivo de críticas do MP e da Justiça exigindo providências por parte da EMUSA e da Prefeitura, e a Prefeitura e a EMUSA entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não deu bola. Então, o que o Ministério Público conseguiu é montar um conjunto de razões de 2013 até 2023 que culminaram ou que justificaram a concessão da liminar, exigindo 72 horas para a exoneração e a fixação de um número de 300. Que vocês têm ideia quem definiu 300? Tem ideia, você que foi da administração, Fabiano? Por favor, vereador, para concluir. Rodrigo Neves Barreto. Rodrigo Neves Barreto, ex-prefeito, estabeleceu 300 o número máximo de funcionários, não me lembro exatamente, é de 2016, se eu não me engano, não me lembro exatamente o número do instrumento, do decreto, mas foi o Rodrigo Neves Barreto, que está assessorando agora o prefeito Axel. Então, é inaceitável que os vereadores não leiam a sentença para entender. Aí o que a gente ouve do governo? Do governo ou de pessoas que têm uma relação mais próxima ao governo? Calma, o governo vai recorrer e vai perder, porque é um conjunto de evidências que não sustentam a cassação da liminar, nem pelos juízes ou desembargadores que sejam eventualmente amigos do prefeito de plantão. Não tem, as evidências são muito claras. Portanto, prefeito, né? De bermuda ou com bermuda ou sem bermuda, Vossa Excelência é o presidente da nossa casa e o prefeito de tempos em tempos, só não é agora. Sancionei um projeto do vereador Daniel, Vossa Excelência. Sancionou um projeto, hein, Daniel? Sancionou, já agradeceu? Sancionou um projeto. Agradeci publicamente. Então, é evidente que o Axel foi para Baltimore e depois vai ter um encontro na Hopkins, mas o Bagueira está aí, por isso Vossa Excelência não assumiu. Mas é isso, eu quero ouvir os meus colegas a respeito. Presidente. E lembrando que às 18 horas tem uma audiência pública que trata no dia de combate à LGBTfobia aqui na... Vereadora Bene, quer a palavra, Vossa Excelência queria... Eu só queria fazer uma breve parte, Bene. Pode ser nesse teor da fala do Paulo. E eu queria concordar com o vereador Fabiano. Eu tenho prioritariamente a discussão e assim, a convicção que a CPI nos dá muito mais instrumentos para esclarecer tudo isso. Mas quando o vereador Fabiano propõe, por exemplo, acompanhar de perto, enquanto Casa de Leis, o que está sendo feito, para que a gente não seja pego de surpresa com outra bobagem, ou com outra gambiarra, ou com outra possibilidade de enganação, eu quero concordar com o Fabiano. Seria pelo menos um gesto da Câmara, convidar, convocar, ouvir, fazer parte da discussão, porque mais uma vez a Prefeitura, do alto de sua arrogância, acha que vai resolver o grave problema que junta aí, sei lá quantos, se juntar processos judiciais, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, bem, são mais de 20. Desde 2003, então, a Prefeitura acha que não passa de mais, que vai fazer isso sozinho, sem ouvir essa Câmara, que tem poder, atribuição, não só pode como deve, é poder dever, fiscalizar o Poder Executivo. Então, acho que é saudável a proposta e ser levada para o Colégio de Líderes para que haja uma prestação de contas. E aí eu quero dizer que ela deve ser preliminar e não posterior, porque depois entregar para a gente um relatório dado e dizer que é isso que vai acontecer, pode agradar ou não. Permitir que a gente discuta uma refundação dessa empresa sob o pilar da ética, da transparência, da publicidade, da moralidade, da legalidade, seria um belo gesto, Andrigo. Talvez o mais inteligente gesto da casa, que hoje é criticada com veemência nas redes sociais e nas ruas. Então, acho que a proposta do vereador Fabiano é boa. E eu deixo aqui, assim, uma crítica que eu não posso deixar de fazer. É impressionante como esse governo viaja e não leva a sério a crise que a gente está vivendo. Não leva a sério. Tenta, de toda maneira, demonstrar que está tudo bem, que nada acontece. As postagens são de obras de bueiro,
pintura de meio fio, plantando muda em canteiro. Impressionante como as pessoas não estão, continuam sem levar a sério. Um camarada, e aí com todo o respeito à população que está aqui, que acha que é legítimo estar nomeado numa empresa pública recebendo do dinheiro do contribuinte, e acha que é legítimo ter uma outra função no horário do expediente para cortar cabelo, me desculpa, está errado. Isso não pode acontecer. Está errado. É debochar da capacidade intelectual da população de Niterói. E quando o cara não se reconhece ou finge que não é ele, se esconde, não, é indefensável. É indefensável. Então, presidente, que fique consignado que a gente deve se reunir na segunda, mas levar em consideração uma estratégia de participar dessa nova formatação, vamos colocar assim, que está para ser proposta da Emusa. É a única saída para o futuro. Quer ter uma empresa pública de direito privado? Eu já discordo da natureza jurídica. Isso funciona para condições financeiras, é o BNDES, é outra coisa. Na minha humilde opinião, empresa pública de direito privado não é o melhor caminho enquanto natureza jurídica. Mas quer ter, cria, atualiza o regimento, faz o concurso, mostra o termo de referência. Qual vai ser esse edital? Concurso para quê? E aí a gente vai entender se de fato toda essa discussão, Beni, deixou algum legado. Porque senão não vai ter legado nenhum. Vai ser mais embromation. Tem decisão judicial de 2013 que eles estão descumprindo. Será que vão descumprir essa também ou essa não vão descumprir porque dessa vez a televisão está atenta e está dando semanalmente? Então cabe a gente continuar cobrando. Eu cobro desde sempre. Eu lembro que assinei a CPI da Emusa em 2015 e era vereador e tem gente que tem mania de separar vereador entre oposição e situação, base ou oposição. O vereador deve ter independência, custe o que custar. Foi o que eu fiz. Assinei a CPI tendo sido eleito pela base. Não tive menor problema em assinar uma CPI quando eu acho que tem coisa errada. E estou absolutamente preparado, presidente, para qualquer retaliação. Quero deixar muito claro esse recado aqui, Henrique, porque nas minhas andanças nas ruas chegam recadinhos, sabe? Eu queria só uma parte quando puder. Eu assim, estou absolutamente preparado para isso. Não tenho nenhuma preocupação com a retaliação. Fica a proposta da gente se movimentar. Não tenha dúvida, o vereador Fabiano foi muito prudente. Vamos conversar na segunda-feira no Colégio de Líderes. Eu também sou muito simpático eu que eu digo particularmente o meu mandato, simpático à proposta do vereador Fabiano. Vereadora Beni teria a palavra. Eu pedi uma parte do... Não, a parte do Paulo que tinha terminado. É uma parte da parte? Pode ser, não? Não, vou pedir à vereadora Beni que dê conselho a Vossa Excelência. É isso, é pela ordem. Já falei, é só para não perder o raciocínio. Por favor. Vossa Excelência tem 5 minutos. Não, nem precisa isso tudo, é só uma parte. Não precisa, então, não. Perdoe-me. Não é só porque o próprio Paulo falou que eu acho que a oposição está fazendo um belo trabalho, só está, eu acho que, investigando um pouco errado. Né? Vocês estão colocando foto do Rodrigo, foto do Axo, e estão esquecendo, eu acho que de falar de Bagueira, de Vitor Júnior. Vocês estão falando muito do Rodrigo e do Axel. O Paulo mesmo falou agora. Foi um decreto do Rodrigo, em 2016, limitando em 300 o número de servidores da Emusa. Agora estão começando a tomar porrada, Axel tomando porrada, o Bagueira tomando porrada, até porque os vereadores da base não vêm para cá se posicionar. Eles têm que se posicionar. Volto a repetir, desafio a qualquer um aqui dentro, não só a oposição. Me falar um nome meu indicado no governo. Não falo na Emusa, não. No governo. Não tenho vínculo com esses caras, não tenho vínculo com o governo, não tenho. Tá? O vínculo que eu tenho é com a população, que votou e me colocou aqui. Tá? Pela uma construção de partido, pela uma construção política, eu cheguei onde eu cheguei. Agora, eu acho que a oposição está faltando investigar um pouquinho mais. Ou tomar coragem, tem que tomar coragem para falar nome. Eu falo isso para o Douglas também. Douglas, eu sei que está se posicionando. Tem que tomar coragem aqui para falar nome. Tem que falar do Vitor, tem que falar do Bagueira, que existem, sim.
esses personagens por trás da Emusa. Agora o Rodrigo está tomando porrada, pô, o Axel está tomando porrada. Eu acho, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que o Axel é o que menos tem culpa nisso tudo. O Axel é o que menos tem culpa. Se o Axel pudesse falar, ele era a favor da CPI, pô, para tirar o dele da reta. Porque eu acho que ele não vê a hora de acabar esse mandato dele para ir embora. Ele já não está aguentando mais, pô, tomar porrada. Enquanto os verdadeiros culpados, vocês não falam o nome aqui no plenário. Eu sei que de repente... É verdade, você está correto. Eu sei que só de repente... tem uma diferença. Quem deixa Paulo Bagueira Leal, na hipótese de ser correto, e eu acho que tem boa dose de razão, quem deixa Paulo Bagueira Leal e Vitor Júnior controlarem a Emusa? É o prefeito. É o prefeito. Eu acho que você está coberto da crítica. Não foi a primeira vez. Douglas já falou várias vezes. Existe uma construção política, Paulo, você sabe melhor do que ninguém. Mas você lembra que o Douglas uma vez nos disse que viajando pelo estado do Rio encontrou vários lugares... De quem? De Vitor Júnior. De Vitor Júnior. Cabos eleitorais de Vitor Júnior em várias cidades. E aonde entra o Axel e o Rodrigo nisso? E ele está... Não, pois é, Vitor Júnior. E essas pessoas... Cabos eleitorais de Vitor Júnior, ele denunciou isso daqui várias vezes, com cargos da Emusa. Exatamente, eu só vim me posicionar aqui, pedir a parte da parte, porque eu estou vendo e volto a falar, aqui eu não estou para defender ninguém, eu não tenho compromisso, eu não tenho cargo no governo, não tenho nada, eu acho que eu tenho legitimidade total para falar. Agora, eu só acho que tem que investigar um pouquinho mais e trazer para esse plenário o nome daqueles que realmente estão por trás desse escândalo todo. Obrigado. Com a palavra a vereadora Beni Brioli. Obrigada, presidente. Queria poder saudar essa casa no dia de hoje, em nome da Comissão de Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente e da Mulher. Hoje é um dia muito especial para nós do movimento social, é um dia muito especial para a população LGBTQIA+, no mundo. Hoje, dia 17 de maio, é Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Dia em que o homossexualismo foi excluído dos catálogos e da história de discriminação contra a nossa existência. Dia em que a OMS, em 1990, retira do catálogo de saúde as classificações de CID contra a população LGBTQIA+, que eram catalogadas na história da sua existência quanto e como pessoas que, através das suas expressões, eram perseguidas, em formato de saúde mental e classificadas em diversas outras doenças. Dia em que, em 2010, o nosso território brasileiro, por um decreto do meu e da maioria do povo, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou no calendário nacional o dia de luta também contra a LGBTIA+fobia. Dia em que nós, do movimento social, no estado do Rio de Janeiro, aonde nasceu o movimento de travestis e transexuais da América Latina, comemoramos também, no dia 15 de maio e hoje, um dia de luta das pessoas travestis e transexuais. No dia 15 de maio foi o dia do orgulho, orgulho de expressar a existência dos nossos corpos, orgulho de estar saindo da zona de marginalização, dos pontos de prostituição, orgulho de estar acessando a universidade, de estar acessando os parlamentos, orgulho de estar acessando os setores de camadas sociais que empoderam e fazem com que esses espaços possam empoderar poder e dissertar uma série de elementos para a nossa comunidade. Dia em que aqui em Niterói, nesse dia 14, desde 2021, temos a Lei Dandara Brum, que foi sancionada nessa casa
para uma honra dessa Casa Legislativa e do município de Niterói, a Lei de Combate ao Transfeminicídio, que é importante ressaltar que o Brasil ainda é o país que mais mata e assassina travestis e transexuais. Dia também que comemoramos a nossa luta de ocupação nesse parlamento contra a primeira travesti eleita no estado do Rio de Janeiro ao parlamento, em que aqui em Niterói, com grandes aliados de lutas, conseguimos, através dos movimentos sociais, criar o ambulatório João Nery, uma política que hoje atende com especificidade a população T do nosso município. E também um dia em que saudamos, no ano passado, aprovamos um orçamento muito significativo para a saúde integral da população LGBTQIA+ em Niterói. E, ao mesmo tempo, conseguimos aprovar nessa casa, em primeira discussão, o projeto que prevê a execução deste orçamento já aprovado de saúde da população LGBTQIA+. Um dia também em que saudamos o STF do nosso país, que em 2020, depois de muita luta dos movimentos sociais, conseguiu tirar a discriminação de forma perversa e injusta que havia nos bancos de sangue do nosso país. Enquanto faltava sangue para as pessoas, a população LGBTQIA+, era proibida de doar esse sangue de uma forma que tinha punho criminoso que caracteriza a LGBTQIA+-fobia. Mas nós lutamos, nós estendemos as nossas bandeiras, colocamos os nossos corpos aqui nesse lugar e em diversos outros locais como formato de luta e resistência, e conseguimos fazer com que toda a população LGBTQIA+ pudesse acessar e doar sangue no nosso país. Dia em que comemoramos a lei do casamento civil igualitário, a formação de famílias LGBTQIA+, que existem, mulheres com mulheres, homens com homens, pessoas trans, pessoas bissexuais, pessoas não binárias, que hoje a lei assegura e garante que essas pessoas no nosso país tenham o exercício da sua cidadania respeitada. Leis essa que foi de muito sangue derramado na história de luta da construção da diversidade no nosso país, mas que ao mesmo tempo ainda traz desafios significativos para a nossa luta e desafios gigantes. Só esse ano, nesse primeiro período, a ANTRA, a Associação Nacional de Trans e Travestis, aponta 43 mortes de pessoas trans no Brasil por crimes de ódio. E para quem não sabe o que é crime de ódio, é a pessoa que é assassinada e executada somente por expressar no seu corpo, na razão da sua vivência, as suas expressões de gênero e de expressão de orientação sexual. Ou seja, ainda temos esses desafios a serem superados. O mapa da violência da população LGBTQIA+, de 2022, aponta 273 mortes em território nacional, também por crimes de ódio. Nós temos grandes desafios que, ao longo da construção dos movimentos sociais e da nossa luta, garante o exercício da nossa permanência nesses espaços. Hoje, às 18 horas, essa casa vai receber os movimentos sociais. Essa casa vai estar cheia de pessoas gays, lésbicas, travestis, transexuais, vai estar cheia de pessoas não binárias, pessoas que representam a bandeira do nosso país e do nosso município. Essa casa vai estar cheia de pessoas que constroem a história da política da nossa cidade e a história da democracia brasileira. E eu tenho muito orgulho de hoje ser uma representante do nosso povo e da nossa gente. Trabalhadores, trabalhadoras
que expressam no seu corpo uma identidade, que expressam no seu corpo uma razão pela sua existência. E é por isso que a nossa mandata, junto com a Comissão de Direitos Humanos, tem se debruçado para que o dia 17 de maio, dia de combate e luta contra a LGBTfobia, seja um dia não só lembrado e memorado nesse dia de hoje, mas que seja todos os dias com a eficácia, a produção, a fiscalização e todo o processo legislativo e orçamentário do nosso mandato em prol da nossa população. Eu queria desejar a todas as pessoas LGBTQIA+, do nosso município, do nosso estado e do nosso país e para além das fronteiras do Brasil, que esse dia seja de força, que esse dia seja um dia de lembrar ancestralidade e que seja um dia marcante para que amanhã seja melhor do que hoje. E é isso, a gente convida inclusive os parlamentares, os amigos, companheiros, os aliados, os não aliados, para que possam aprender hoje nesse espaço, às 18 horas, como que é o enfrentamento diário desses corpos no nosso município. Para que quando tiver uma matéria em discussão, em pauta nessa casa, a gente possa entender que a razão da existência desses corpos é o que constitui a democracia brasileira. Obrigada. Com a palavra, vereador Douglas Gomes. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde àqueles que estão no plenário nos assistindo. O assunto de hoje eu ia fazer uma parte ao vereador Paulo Eduardo Gomes, mas eu preferi usar do meu tempo para falar sobre a Emusa, sobre os funcionários fantasmas do nosso município. E qual é o impacto dessa política escolhida por esse governo naqueles funcionários que trabalham diariamente. Vereador Paulo, Vossa Excelência sabia que aqueles que hoje trabalham na Emusa, aqueles que foram encontrados pela equipe do Ministério Público... Douglas, só um minutinho. Aqui, ó, tem uma chave que foi perdida aqui no plenário. Aqui, alguém aqui ou por aqui. Se porventura alguém estiver sentindo falta, ela está aqui do lado, tá? É de moto? Deve ser, eu acho, de moto ou carro? Eu acho que é veículo. Deve ser da prefeitura. A prefeitura sem comando e perde alguém, deve ter perdido a chave. Continue. Seguindo ao raciocínio, presidente, nós precisamos discutir qual é o impacto gerado por essas pessoas que não trabalham. Vossas Excelências sabiam que aqueles que foram encontrados trabalhando lá na Emusa, eles não recebem nem vale transporte, nem dinheiro de transporte. Aqueles que têm os piores salários da Emusa não recebem nem vale transporte e nem refeição. Aqueles que trabalham de segunda a sexta. E tem um salário bem diferente daqueles outros que não foram encontrados, daqueles que ganham 6 mil, daquele grupo político, né, de Arraial, onde, por exemplo, tinha um que ganhava 8 mil reais. Alguns parentes dessa cidade, familiares políticos nessa cidade, ganham de 8 a 10 mil reais. Bem diferente com aqueles que trabalham diariamente, ganham 3 mil reais, e desses 3 mil reais tem que tirar o seu vale transporte e tirar o dinheiro para se alimentar. Presidente, a partir do momento que foi dada essa decisão, a prefeitura já protocolou, né, um pedido de sustação dessa sentença, vai recorrer, mas eu quero dizer que o nosso mandato vai ficar bem atento para combater qualquer tipo de tentativa de perseguição contra aqueles funcionários da Emusa que definitivamente trabalham. Nós não vamos admitir
que nessa cota desses fantasmas que ficou determinado a serem exonerados, para que mantenham os seus cabos eleitorais fantasmas, que exonerem, Paulo Eduardo, pessoas que trabalham diariamente. Nosso mandato já recebeu algumas mensagens de pessoas que estão preocupadas com o clima da Emusa, porque quando os vereadores que hoje pedem pela CPI vêm até o microfone e falam da Emusa, falam da Ecomix, a gente não fala contra aqueles que trabalham, a gente não fala contra aqueles que estão lá diariamente, a gente fala contra aqueles que recebem o dinheiro público e não prestam nenhum tipo de serviço. E a gente tenta explicar para aqueles que estão no sol, na chuva, trabalhando de segunda a segunda, muitas das vezes, em regime de escala, que quando você, dentro de uma gestão, tem funcionário ganhando um alto salário que não trabalha, isso prejudica diretamente você que está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sol, chuva, trabalhando para o município. Porque se você, vereador Túlio, não tem um salário melhor, é porque esse recurso é desviado para pagar um cabo eleitoral, por exemplo, do Vitor Júnior. Quando você não tem um professor, um mediador, um professor de apoio nas escolas do município, é porque alegam que não tem recurso. E não tem recurso por quê? Não tem porque eles preferem gastar 400 mil reais em um grupo político de Arraial do Cabo, 600 mil reais num grupo político de Itaperuna. A prefeitura hoje faz essa escolha. E vereador Fabiano, Vossa Excelência falou desse grupo de trabalho. Eu olhei o decreto da formação desse grupo de trabalho. Eu não vi os nomes. Eu não sei se posteriormente saiu algum decreto colocando quem faz parte desse conselho. Eu fiz um requerimento de informação, encaminhei o ofício. Até hoje eu não sei quem compõe esse conselho. E pode ser que seja fantasma também. E o que a gente precisa lembrar, vereador, quando os vereadores, os 5 que assinaram a CPI, falam, posta, alguns vereadores podem achar, mas vocês estão se exaltando. Os vereadores estão esquecendo que nós ficamos 2 anos com requerimento de informação travado nessa casa. Eu não sou palhaço. Ninguém aqui está de brincadeira. Então, quando a gente se exalta um pouco, não é contra vereador A, contra vereador B, contra vereador C, não. É porque a base dessa casa está sufocando a oposição. É porque quando a gente tenta fazer o mínimo, a gente é travado. Aí o nível do sarrafo aumenta, até o ponto que cá estamos, que é a necessidade de uma CPI. Nós precisamos abrir uma CPI, nós precisamos convocar, por exemplo, o senhor Paulo Carreira e perguntar como é que ele está aumentando os seus patrimônios. Dinheiro de onde? É importante saber como o ex-presidente da Emusa, senhor Paulo Carreira, está comprando apartamento, está comprando carros. É importante convocar, por exemplo, o Vitor Júnior e falar e mostrar e dar oportunidade que ele apresente e questione a correlação de todos esses que estão sendo exonerados da Emusa que fizeram campanha por Vitor Júnior. Ele tem que explicar. Temos que convocar o Bagueira também, porque muita gente joga na conta do Bagueira, eu até acredito que ele também tem a culpa no cartório. A gente precisa ter o poder de convocar. Na justiça vai entrar embargo, Vossa Excelência sabe. Vão gerar uma lentidão no processo. Isso vai se arrastar durante anos. E a gente precisa dar uma resposta à população já, vereadores. É agora. E somente uma CPI, com prazos determinados, com uma celeridade bem mais avançada, comparada ao trâmite judicial, a gente vai conseguir dar uma resposta na justiça. Vereador Daniel, eu me incomodo em ler relatório na sala do presidente.
sendo que o problema da Emusa está posto para a população. Esse relatório, se a Câmara tiver acesso, que eu acho difícil, se a Câmara tiver acesso, tem que ser através de uma audiência pública, vereador Túlio. O responsável, o presidente dessa comissão, tem que sentar aqui e dar a devida resposta para a população, porque é um problema que você... Fulano vai no salão de beleza, fala da Emusa, vai no Hortifruti, fala da Emusa, sai do município de Niterói, está falando da Emusa. É um assunto que rompeu as barreiras, então a gente não tem que dar resposta a vereador dentro da sala do presidente, tem que dar resposta para a população. Estamos falando somente até hoje, com o número de exonerados, por mês, nós vamos economizar R$900 mil, vereador Paulo. Desde a primeira matéria da Globo até hoje, são 193 exonerados. Desde a comissão até hoje, são 162. Se nós somarmos os salários dos 193, desde o início das matérias, mais de R$900 mil por mês, meus amigos. Estamos falando de mais de 11 milhões de reais por ano. Por ano. Para reformar o Orense de Freitas, está prometido há 2 anos 20 milhões de reais, que nunca chega. E a gente está falando de 11 milhões de reais por ano gastos em cabos eleitorais para eleger o Vitor Júnior. E esses, a gente não pode esquecer, vereador Paulo, para concluir, não fizeram campanha só para o Vitor Júnior. Fizeram campanha... Permite uma parte, vereador? Sim. Fizeram campanha, sabe para quem? Para o Rodrigo Neves. Então, por isso, o Rodrigo Neves também tem que sentar aqui e responder. Como ele pagou o grupo político de Itaperuna para fazer campanha para ele como governador? Ora, a esposa do prefeito. O ex-prefeito fez campanha para ele. O grupo de Arraial, mesma coisa. Não fizeram campanha só para o Vitor Júnior, não, vereador Túlio. Fizeram campanha também para o Rodrigo Neves. A máquina da Emusa foi ligada para Vitor Júnior e para o Rodrigo Neves. Isso tem que ser falado e eu sempre dou nome. Eu sempre dou nome. Dou uma parte ao vereador Túlio. Rapidamente, vereador, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente deixar bem claro. O que a gente está fazendo aqui é questionar uma maneira de administrar a cidade. Essa maneira de administrar a cidade deu certo na década de 70, 80, 90, quando não se tinha fiscalização nenhuma, quando não se tinha WhatsApp, quando não se tinha, hoje, a tecnologia que a gente tem. Já deu certo esse lance de você colocar todos os parentes, ninguém sabia. Ninguém ia lá procurar no diário oficial. Hoje, isso não dá mais certo. Esse tem que ser o entendimento de toda a classe política de Niterói. Isso acabou, não dá mais certo. Hoje todo mundo tem acesso à informação. É um clique para você descobrir que o fulano de tal é o cara que coordenou a campanha do Vitor Júnior. E aí, já dialogando com o vereador Fênix, que falou dos nomes, toda vez que eu falo alguma coisa aqui, eu cito o nome. É Bagueira, é Vitor Júnior, esses são os responsáveis, até mais do que o Rodrigo e do que o do Axel. Bagueira, Vitor Júnior, são eles que mais lucram politicamente com os esquemas da Emusa. E o que é importante colocar? E por que a gente faz esse debate? Porque nós não aceitamos mais esse modelo de administração de cidade. O recurso, fazendo uma conta rápida aqui, supondo que você exonere metade da Emusa, tá? Metade, não vou nem botar o que a justiça pediu através de liminar. Eu vou dar um exemplo com metade da Emusa exonerada. São 5 milhões. Isso em 12 meses, eu estou falando de 60 milhões. Com 60 milhões, nós resolveríamos parte dos problemas da educação. Então, tem uma maneira equivocada de se governar a cidade. E que a população agora, 2023, ela está percebendo claramente e ela fica revoltada. E ela fica revoltada com razão, porque ela vai no hospital e não tem médico. Hoje, eu visitei um hospital, vereador Paulo Eduardo, um médico de família, linda obra, novinho, tudo perfeito. Só esqueceram de uma coisa, Paulo, chuta.
Médico. Médico. Perfeito, tudo maravilhoso. Eu quase cheguei, entrei lá no médico de família e comecei a bater palma de tão perfeito que estava. Aí eu fui conversar com alguém e falar, não está perfeito, só falta médico. Médico de família do baldeador. Falta um médico e um dentista. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, os serviços públicos na cidade estão horrorosos. Quem tiver acesso ao Axel, bate uma ligação para ele. A cidade está horrorosa. Não funciona ônibus, transporte, não funciona saúde, não funciona educação. E, paralelamente a isso, você tem um monte de gente que está recebendo dinheiro para não fazer nada, e isso está incomodando a população. Então, o Axel, Rodrigo, tem como eles se consagrarem. Vira para a população e fala assim, nós vamos mudar radicalmente o modelo de administrar a cidade. Nós vamos cortar metade da EMUSA, nós vamos cortar 80% da EMUSA. Então tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque se Axel e Rodrigo não tiverem coragem de fazer as mudanças agora, pode ser que em 2025 não sejam eles a fazerem as mudanças. Então, novamente repito, ninguém está interessado, eu não estou interessado, vereador Douglas, no fulano de tal, eu nem gosto de citar nome, no cara que está cortando o cabelo, não estou nem aí para ele, porque ele fisicamente não é o problema. O problema é uma maneira arcaica de se governar uma cidade. O problema é esse mecanismo, que é você enfiar parente, enfiar parceiro, enfiar amigo, que não faz absolutamente nada, enquanto está tudo largado, enquanto falta professor de apoio, enquanto falta médico. Então, faço um pedido aos companheiros da base, enfrentem essa lógica, enfrentem, botem essas pessoas para fora, pega esse dinheiro. Eu fiz hoje uma indicação legislativa, solicitando, estou dando uma ideia para a prefeitura, o Axel quer aparecer no RJTV? Liga para o Edmilson Dávila, e fala assim, ó, vou cortar metade da EMUSA e vou jogar tudo na educação. Vai ganhar 2 minutos de RJTV. Eu estou dando essa ideia, fiz uma indicação legislativa, quem quiser assinar comigo, super bem-vindo. Pega todo esse recurso da EMUSA, corta todo mundo e joga esse recurso para criar cargos na educação. Por quê? Porque está faltando professor de apoio, está faltando cozinheiro escolar, está faltando professor regente, está faltando agente de portaria, está faltando tudo nas escolas. Está nas mãos de vocês, fica aí a sugestão. Para concluir, vereador Douglas, nós temos o último inscrito, vereador Pipi. Presidente, eu vou dar a parte. Obrigada, vereador. Eu acho que, primeiro de tudo, né, não poderia me privar dessa discussão, porque é uma discussão que nós estamos fazendo desde que chegamos nessa casa. Porque o escândalo da EMUSA agora é só mais uma evidência do quanto que a descaracterização desse governo de servir ao povo, de servir aos interesses do povo, é uma descaracterização de uma política que não está em prol da classe trabalhadora do nosso município. A gente precisa entender que tem um projeto em Niterói, um projeto de governo que não contempla você que está assistindo essa sessão em casa, que não contempla os trabalhadores, os servidores do nosso município. Eu não vou apontar nomes de quem estava na barbearia, não vou apontar nomes de quem está correndo do RJ, de quem está na lista do MP. Eu vou apontar os meus companheiros de luta, os meus companheiros que contribuem com essa cidade e não tem plano de cargo, carreira e salário. Hoje, a gente conversando com os profissionais de assistência, tem CRAS que tem 2 profissionais que eram para atender 80 famílias, estão atendendo 300 famílias no nosso município. Tem escola com fogão quebrado. Tem crianças esperando uniforme nas escolas. Nós estamos enfrentando o problema no que se refere a alguns territórios em Niterói na concessão de transporte público. Tem 3.000 e poucas crianças fora da creche no nosso município. E a justificativa do governo é que não tem orçamento, é que precisa rever orçamento para aprovar o PCCS dos trabalhadores. Agora, se não tem orçamento,
para fazer com que quem produz a gestão dessa cidade, quem trabalha, quem dá a vida por esse município, mas tem orçamento para cargo comissionado da Emusa, tem orçamento para barbeiro que corre, tem orçamento de uma série de questões que hoje é um problema político estrutural no nosso município. Mas eu queria concluir o meu parte dizendo que nós não podemos olhar a questão da Emusa e achar que o problema só parte daí. A Emusa, ela é um escândalo de uma caracterização política de escolha desse governo de servir aos interesses de uma política que não representa a classe trabalhadora do nosso município. Não representa aqueles e aquelas que historicamente estão lutando por uma política digna, que represente. A gente precisa desconstruir o modelo da velha política, da política arcaica, da política dos coronéis, que é assim que historicamente se predomina o desastre político que há muito tempo conduziu a história do nosso país. E a gente não pode deixar que isso seja permanente, a gente não pode naturalizar como escolha política. A gente não pode ter essa compreensão. A gente precisa combater isso, porque só vai ter orçamento para a classe trabalhadora do nosso município, o exercício da cidadania das pessoas serem garantidos, se essa forma de fazer política ela for mudada. Presidente, para concluir. Por favor, vereador. É exatamente isso. Quando a prefeitura, quando essa gestão, ela escolhe dar um norte, caminhar na direção em manter cabos eleitorais que não prestam nenhum tipo de serviço à população, eles atacam diretamente os trabalhadores. Hoje a Guarda Municipal de Niterói, para que Vossa Excelência possa ter noção, tem um dos piores salários do estado do Rio de Janeiro e um dos piores salários do Brasil. É um fato, sendo uma das cidades mais ricas. Para finalizar, presidente, eu tenho algumas informações aqui de alguns prejuízos que a Emusa tem dado à população de Niterói. Carioca Engenharia está pedindo mais de 7 milhões de reais, 7 milhões e 800 mil. Transoceânica. Dimensional Engenharia, 800 mil reais. Ministério Público do Trabalho tem uma ação que já está quase em 5 milhões de reais envolvendo a Emusa. E quem vai pagar isso? É o Paulo Carreira, vereador Fênix? É o presidente atual da Emusa? É o Rodrigo Neves? Isso aqui, essa brincadeira já está em mais de 12 milhões de reais só em prejuízos. É o Axel Grael? É o presidente Cal? Não. É o Vitor Júnior? Não é. Tenho certeza que gastou pelo menos 20 milhões em sua campanha. Mas não é. É o povo. Essa multa diária que está imposta caso descumpra essa decisão do Ministério Público, hoje vai ser dada a essas figuras. Mas as demais multas no passado por descumprimento de sentença, vereador Daniel Marques, está em cima do município. Ou seja, eles conduzem o município da forma que bem entendem. Nomeiam pessoas que não trabalham com altos salários. Ao invés de contratar médico para o Caramujo, contratam um cidadão de outro município que não trabalha, com salário de 10 mil. Para concluir, por favor. E quando incorre multa judicial, quem paga é aquele que está precisando do médico no Caramujo. Então isso não tem lógica. Então, meus amigos, para finalizar, nós precisamos abrir a comissão parlamentar de inquérito para que juntos, em paralelo, o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público, de forma exemplar, o trabalho que está sendo feito pela Justiça, fazendo diversos pedidos, possa ser feito por essa casa, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de tentativa de intimidação contra o Judiciário. Essa casa vai dar o recado e vai mostrar se de fato é independente ou não. E para isso nós precisamos de mais 2 assinaturas, pelo menos. Ideal que tivéssemos 21 assinaturas, presidente,
para que a comissão parlamentar de inquérito, pedindo mais transparência e para saber de fato o que aconteceu e o que acontece dentro da Emusa, seja aberta. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes da palavra ao vereador Pipi, como último orador nessa tarde e noite de hoje, requerimento 108 do vereador Andrigo, requer a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Niterói para debater o projeto de lei 074, que dispõe sobre os planos de cargos e salários dos servidores do Sistema Único de Assistência Social do município de Niterói. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Terça-feira, dia 23. Vereador Pipi, como último orador da tarde e da noite de hoje. Boa noite, obrigado, presidente. Primeiro, quero registrar e saudar a importância do dia de hoje, né, onde é um dia de luta, um dia internacional da luta contra a homofobia, da defesa do povo, da população LGBTQIA+. Então, é um dia importante. É um dia importante para ser lembrado, e aqui a vereadora Beni, um importante representante nessa luta. Quero dizer para o vereador Fênix, meu amigo, meu companheiro, é muito simples na minha avaliação o porquê do Rodrigo e do Axel, antes de entrar no tema, né? Independente de qualquer questões, eu respeito muito o MP, sempre defendi o MP, né, Paulo? Desde lá de trás, na importância que era de ter esse importante órgão. Defendo o judiciário, eu acho, inclusive, que começa a se ajustar as coisas. Quando ontem esse crápula desse Deltan Dallagnol foi cassado, e é só o primeiro de outros que vão acontecer. E espero que, do mesmo jeito que as pessoas hoje defendem a Rede Globo, uma emissora de televisão, o façam quando começarem a cair, um por um, que durante os últimos anos, né, implementaram o ódio, a discórdia, a arrogância, a prepotência no nosso país. Vamos ver quando isso acontecer, se a defesa da Globo vai ser a mesma. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa posição contra o Rodrigo e o Axel, de uma certa maneira, é a antecipação do período eleitoral. As pessoas querem antecipar a eleição, querem desgastar a imagem do nosso atual prefeito, a imagem do Rodrigo, que é o líder, né, desse projeto de governo, sim, que está aí na cidade. Eu sou um vereador da base, não tenho cargo no governo porque sou vereador, né, o que eu tenho de espaço e o que eu tenho de relação que eu construí com o governo é de mais de 20 anos de luta e de trabalho, né, pelo município, e as relações que eu construí. Eu estou nessa casa há 3 meses como vereador, né, mas não me furto de fazer o debate. É muito fácil, é muito simples hoje dizer que... primeiro que dizer que... acho que a Emusa precisa e está sendo depurada, tem que ser feito, a comissão está trabalhando e tem que aprofundar esses trabalhos, tem que avançar cada vez mais. Acho que o vereador Fabiano foi feliz na sua colocação aqui, na forma, né, de tentar buscar uma solução para que a gente possa aprofundar e acompanhar de perto nessa fiscalização do Poder Legislativo. É papel do governo, sim, resolver o problema da Emusa. É o governo que tem que resolver esse problema, porque é um problema de governo. É papel dessa casa fiscalizar, acompanhar, e é papel do governo resolver, né? Eu acho engraçado, mas acho bom que as pessoas evoluem, né? A gente vê pessoas pegar o microfone e defender, e se colocar contrário a se disputar uma eleição, e logo depois que se disputa a eleição e compor um governo. Pessoas que já tiveram a mesma prática. Pessoas que já disputaram a eleição e logo no governo seguinte, porque era do partido, foi para o governo. Hoje acha isso um absurdo. Hoje acha isso o fim do mundo. Hoje acha isso errado. Como se fosse alguma coisa absurda compor governo com aliado. Né? Eu acho e concordo que quem compõe governo tem que trabalhar. Eu não defendo quem não trabalha.
Eu hoje, por exemplo, fui procurado, ontem, na verdade, por um grupo de operadores de trânsito que se sentiram muito ultrajados, e vários deles hoje ocupam aqui essas galerias, né? Porque, de alguma maneira, as suas funções, os seus trabalhos, o seu papel importante e relevante na cidade foi colocado em xeque. A gente vai ter que aprofundar, sim, vereador Fabiano, essa discussão do funcionalismo, a mensagem que o governo mandou para casa. Agora, o papel que os operadores de trânsito cumprem na nossa cidade, no dia a dia, numa cidade que geograficamente não é favorecida, que é imprensada entre o mar e o morro, onde não se tem muitas opções e soluções viárias, o papel da operação é fundamental. É fundamental, e nós temos operadores que são qualificados, que são treinados, que são capacitados para estarem na rua. A gente tem os agentes de trânsito. Os agentes de trânsito também cumprem um papel importante. É importante que se tenha concurso público para Nititrans, sim, é importante que se tenha. Agora, é importante que se valorize o profissional que está debaixo do sol e da chuva, trabalhando pela nossa população. Isso a gente não vai permitir que aconteça nessa casa. É muito fácil, presidente. É muito fácil nivelar todo mundo por baixo e depois querer fazer a defesa. É muito fácil colocar todo mundo no mesmo balaio, porque hoje ser funcionário da Emusa virou uma peste. E olha que eu falo com muita tranquilidade. Sabe por quê, presidente? Porque todo mundo sabe que a minha candidata a deputada estadual foi a vereadora Verônica Lima. É por isso que eu estou nesta casa, porque ela ganhou a eleição. Eu fiz a campanha da Verônica. Então eu fico muito tranquilo para me colocar aqui. É muito fácil você nivelar as pessoas por baixo e depois que está nivela por baixo, pega o microfone para dizer: não, mas quem trabalha... E agora, como é que fica? Porque é isso, as pessoas estão com medo, as pessoas estão assustadas. Porque quem trabalha na Emusa, e eu falei isso logo nas primeiras reuniões, das primeiras plenárias, se eu não me engano, online ainda, eu falei isso nesse plenário, porque o funcionário da Emusa não é só aquele que trabalha no 11º e no 13º andar da prefeitura. A gente tem diversos órgãos, outros espaços, como o DPR, que fica lá próximo da favela do Sabão, como dezenas e dezenas de obras de infraestrutura que estão sendo feitas dentro das nossas comunidades, que salvam vidas, que tem funcionários da Emusa. As pessoas foram nesses lugares. O próprio MP foi em todos esses lugares. E diga-se de passagem, quero ressaltar aqui, o MP está fazendo um papel importante. É isso mesmo, tem que fazer, está cumprindo o seu papel. Agora, depois que a gente nivela todo mundo por baixo, vir aqui querer mostrar preocupação, é no mínimo, vereador Paulo Eduardo, hipocrisia. Obrigado, presidente. Bom, não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima sessão de amanhã, às 16 horas, e que a vereadora Beni Briola tenha aqui uma excelente sessão aqui em seguida.